Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos hoje iniciando o estudo da carta de Paulo aos Gálatas. Estivemos durante todo esse tempo estudando as cartas de Paulo da prisão. A carta aos Gálatas provavelmente foi a primeira das cartas escritas por Paulo. E alguns estudiosos também defendem que provavelmente foi o primeiro escrito do Novo Testamento. Então é uma carta imperdível, você não pode deixar de acompanhar esse estudo. Se ficou faltando você assistir alguma aula ou se você não fez o estudo de todas as cartas da prisão, que são a carta de Paulo aos Efésios, a carta aos Colossenses, aos Filipenses e a Filemon, não deixe de assistir no canal do YouTube de nossa igreja, PIB da Freguesia, ou no meu canal, Ana Cláudia Menezes. Esteja ali assistindo, agora teremos uma semana aí de reclusão, que teremos que ficar em nossas casas devido à Covid, então aproveite esse período para estar colocando em dia as aulas, não perca essa bênção de Deus de estar estudando esse conteúdo tão precioso de Paulo em suas cartas. A carta de Paulo aos Gálatas, ela tem algumas particularidades. Primeiro, que é uma carta que Paulo escreveu não para uma igreja, é diferente. Em Colossos havia uma igreja e Paulo escreveu uma carta específica para aquela igreja, da mesma forma que ele escreveu a igreja em Corinto, a igreja em Filipe. Então eram cartas destinadas a uma determinada igreja. Gálatas não é uma igreja, a Galácia é uma região. E Paulo está escrevendo essa carta, então, para essa região. Ele, quando esteve ali, em sua primeira viagem missionária, Paulo pregou e fundou algumas igrejas. E são para essas igrejas que Paulo vai estar agora escrevendo essa carta. Então, era uma carta escrita, que a gente poderia dizer que ela foi escrita para uma associação. Se fosse hoje em dia, né, seria comum essa colocação de entenderíamos, né, como se ele estivesse escrevendo para as igrejas da Convenção Carioca ou as igrejas da Associação de Jacarepaguá, e entenderíamos dessa forma. Paulo não está escrevendo ali para uma igreja apenas, essa carta deveria circular entre todas essas igrejas. Para entendermos a carta de Paulo aos Gálatas, é importante que a gente volte lá no livro de Atos e a gente veja a história, a gente entenda aquela primeira viagem de Paulo, a gente relembre a respeito dessa primeira viagem de Paulo, quem era que vivia nessa região da Galácia e por que Paulo vai estar escrevendo essa carta, que é uma carta bem incisiva de Paulo. Paulo é duro. Tem determinado momento que Paulo vai dizer: ó insensato Gálatas. Paulo é bem contundente na defesa que ele vai fazer do seu apostolado e do evangelho. Essa carta, ela vai estar ali se comparando mais ou menos à carta perdida aos Coríntios, que Paulo também foi bem duro, e na segunda carta ele chega a pedir desculpa pelo conteúdo dessa carta que ficou entre a primeira e o que conhecemos como segunda carta. Então vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Atos, capítulo 11, a partir do versículo 20, nós vemos aqui já o relato. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé.
E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O que está sendo relatado por Lucas aqui nesse texto? Havia ocorrido a morte de Estevão, e nós sabemos que após a morte de Estevão houve uma dispersão. As pessoas saíram ali de Jerusalém, os crentes, e ficaram apenas os apóstolos ali em Jerusalém. E os cristãos que foram dispersos, quando eles chegaram ali em Antioquia, eles começaram a falar para os gentios, para as pessoas com quem eles lidavam no seu dia a dia, a respeito do cristianismo, a respeito do evangelho, a respeito da salvação que Cristo outorga em nossas vidas. E aí as pessoas começaram a se converter. A notícia de que pessoas em Antioquia estavam se convertendo ao evangelho chegou até a igreja em Jerusalém. A igreja em Jerusalém, então, pede que Barnabé vá até Antioquia e veja o que está acontecendo ali e pregue, né, para que não haja, irmãos, para que a intenção era que não houvesse erro, não é, na conversão e no entendimento daquelas pessoas a respeito do evangelho. Quando Barnabé chega lá, Barnabé percebe que tem muito trabalho. E então nós começamos a ver aqui o início do ministério de Paulo. Barnabé vai até Tarso, onde Paulo está, e ele chama Paulo para estar com ele, ajudando ele no trabalho ali na igreja de Antioquia. Paulo vai para Antioquia, eles ficam ali trabalhando na igreja de Antioquia durante um ano. Aí a gente vai pular lá para o capítulo 13. Então nós vamos ver a igreja de Antioquia separando Paulo e Barnabé para a obra missionária. Está lá a partir do versículo 2 do capítulo 13. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, a gente vê agora o início da primeira viagem missionária. Após Paulo e Barnabé terem ficado na igreja de Antioquia durante um ano, ensinando, discipulando, trabalhando com aqueles irmãos, eles, em oração e jejum, recebem do Espírito Santo a ordem, né, a ordenança de estar enviando Paulo e Barnabé para o trabalho missionário. É interessante que aqui, nesse início, você vai ver sempre a ordem é Barnabé e Saulo, e não Paulo e Barnabé. E depois a gente vê essa inversão acontecendo e Paulo assumindo ali a dianteira dessa obra. E isso é muito interessante, porque dentro do discipulado a gente pode observar que há momentos em que o discipulador ele deve sair e deixar que o seu discipulado assuma, né? Deus tinha um chamado para Paulo e acontece um momento de transição em que Barnabé sai da frente e ele deixa Paulo seguir aquilo que Deus o havia chamado para realizar. Versículo 13, desse mesmo capítulo 13, a gente vai ler. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tende alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão o sinal de silêncio, disse: varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. Eu estou fazendo a leitura de alguns versículos que eu separei, mas é muito interessante que, ao estar iniciando o estudo da carta aos Gálatas, antes mesmo de você começar a ler a carta aos Gálatas, que você leia esses capítulos, do capítulo 11,
o capítulo 13, 14 e 15 de Atos, para que você possa ter um melhor entendimento do trabalho que eles realizaram ali em sua primeira viagem missionária. Aqui, então, a gente vê que Paulo, ele esteve primeiro ali na cidade de Chipre, né, na Seleucia. Ele navegou para Chipre, você vê ali um textozinho. Quando chega aqui no versículo 13, a gente vê que Paulo e seus companheiros já estão se dirigindo a Perge da Panfilha. E o livro de Atos vai ressaltar que João, que é o João Marcos, que esteve durante todo o tempo acompanhando Barnabé e Paulo até então, ele se separa deles. João Marcos volta para Jerusalém, volta lá para a casa da sua mãe. E Paulo e Barnabé seguem o seu trabalho, a sua obra. Então, a gente vê a ida deles aqui na cidade de Pisídia, eles indo para uma sinagoga e pregando. E aí a gente vê que do versículo 17 até o versículo 42, a gente vai ver o discurso de Paulo naquela sinagoga. E aí os membros daquela sinagoga convidam que Paulo e Barnabé voltem no próximo sábado para estar falando. Só que quando chega o próximo sábado, que está aqui no versículo 44, vai acontecer o seguinte: no sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo a multidão, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas a salvação até os confins da terra. E aí a gente vai ver Paulo e Barnabé indo para Icônio. Depois vai ter o registro deles ali na cidade de Listra. Na cidade de Listra, Paulo vai ser apedrejado. Ele vai ser colocado do lado de fora da cidade. E aí os discípulos vão, os membros daquela igreja, né, os cristãos, vão cercar ali o corpo de Paulo. E Paulo então se levanta, porque na verdade ele quase morreu, ele se fez de morto, mas ele não estava morto, ele levanta dali e ele então continua a sua obra missionária. Eles vão rodar, depois eles vão estar voltando para a cidade de Antioquia, que os havia enviado para essa primeira viagem missionária. E lá eles vão estar relatando tudo aquilo que aconteceu durante a viagem missionária, como as pessoas se converteram, aquilo que elas haviam ouvido. Na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, Paulo também fala um pouquinho a respeito desse período em que ele esteve na cidade. Observem aqui no capítulo 4, a partir do versículo 13, Paulo vai dizer o seguinte: e vós sabeis que preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito, pois, da vossa exultação. Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para me dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo para vos dizer a verdade? Então, a gente vê aqui na carta um relato pessoal. Essa carta aqui, ela só perde para a carta aos Coríntios, no que tange Paulo falando de si, dando testemunho pessoal daquilo que havia acontecido. Então, a gente pode observar que aqui, nesse capítulo 14 de Atos, no capítulo 13 de Atos, ocorre que Paulo chega lá na região da Galácia por causa de uma enfermidade. Logo no início aqui, quando Paulo vai
aqui para Chipre, né? Chegados a Salamina, anunciava a palavra. Nesses primeiros versículos aqui do capítulo 13, os versículos 4 e 5, Paulo pega aqui uma doença. Ele fica doente, porque ele não sai de Antioquia doente. Ele vai pegar uma doença e ele vai, por conta dessa doença, é que ele se dirige à região da Galácia. Alguns dizem que a doença que Paulo pegou aqui foi a malária, não é que Paulo foi contaminado pela malária. E que essa seria a razão de João Marcos ter ficado assustado com a doença de Paulo, não é que Paulo pegou essa doença. Aqui, no capítulo 4 de Gálatas, a gente vê que era alguma coisa relacionada à vista, porque Paulo está dizendo aqui que, se fosse possível, os irmãos de Gálatas teriam arrancado os seus próprios olhos para dar a ele, para dar a Paulo, né? Então, a gente vê que era alguma coisa relacionada à vista. E isso aí vai se confirmar até pelo fato de que sabemos que muitas das vezes, na maioria das vezes, Paulo se utilizava de um escriba para escrever as suas cartas. E no capítulo 6, versículo 11, olha o que Paulo vai dizer: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Então, a gente vê que Paulo ele tinha dificuldade para escrever, por isso ele se utilizava de um escriba, e aqui ele está dizendo que aquilo que ele escreveu para os irmãos, ele escreveu com letras grandes, não é? E está aqui: vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Então, a história, o contexto de Paulo com relação aos Gálatas é esse. Ele esteve ali em sua primeira viagem missionária, ele chegou até aquela região porque ele estava doente, e ali naquela região Paulo vai pregar ali para 4 igrejas. Ele vai fundar 4 igrejas, que é a igreja de Antioquia, não a Antioquia que o enviou, agora é a Antioquia de Psídia. Antioquia de Psídia, Icônio, Listra e Derbe. A gente fica sabendo que na cidade de Listra, Paulo foi apedrejado, não é? E quase morreu. Então, não era um trabalho muito fácil, não era uma obra fácil. Com relação, irmãos, à autoria do livro, da carta aos Gálatas, existe muito pouca discussão. Consenso de que Paulo escreveu a carta, porque Paulo se identifica, ele começa aqui, ó, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de ninguém. Paulo vai contar lá no capítulo 4 de sua experiência pessoal com aqueles irmãos. Paulo vai se utilizar da primeira pessoa quando ele está aqui relatando, escrevendo a carta. Então, a gente consenso entre os estudiosos de que o autor da carta foi Paulo. Agora, com relação à data e a quem a carta se destina, aí existem várias frentes, várias hipóteses. A hipótese que nós defendemos e que estaremos trabalhando é que Paulo escreveu essa carta aos membros da igreja de Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, que foram as igrejas que ele fundou e as igrejas que ficavam na região sul da Galácia, igrejas que ele fundou em sua primeira viagem missionária. Aí algumas pessoas vão questionar por que Paulo não vai mencionar o Concílio de Jerusalém, que está lá registrado em Atos 15, que foi justo o primeiro concílio onde se tratou a questão dos gentios, se eles precisavam se circuncidar, se eles precisavam obedecer às leis de Moisés para ser salvo. Então, no concílio se debateu isso. E a carta vai tratar da defesa do evangelho. Então, a gente vai ver que Paulo ele vai abordar todas essas questões, mas ele não cita o concílio. Porque a carta, para aqueles que defendem que a carta é para a região sul da galáxia, destinada às igrejas de Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe,
Nós defendemos que a carta foi escrita logo após o término da primeira viagem. Quando ele chega lá em Antioquia, Paulo fica sabendo o que está acontecendo, que algumas pessoas estão questionando o seu apostolado e questionando, querendo obrigar os irmãos da Galácia a se circuncidarem, a seguirem a lei de Moisés. Então, Paulo vai lá e manda a carta para aqueles irmãos. Isso provavelmente ali pelo ano 49 depois de Cristo, antes do Concílio de Jerusalém. Agora, alguns irmãos defendem que essa carta foi para toda a região da Galácia. Então, estaria abrangendo ali a parte norte da Galácia, que é onde não tem registro de Paulo ter estado em sua primeira viagem, e ali então Paulo teria fundado algumas igrejas e teria mais tarde enviado essa carta atendendo a toda a região. É uma das hipóteses. Então tem essas duas questões aí com relação ao período, mas com relação a quem escreveu, não existe nenhuma controvérsia. Paulo, ele vai escrever essa carta, irmãos, com dois objetivos. E aí até vamos abrir aqui a nossa Bíblia lá, na carta de Paulo aos Gálatas, e vamos ler os versículos de 1 a 4. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os meus irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos estar então orando, irmãos, para iniciarmos esse estudo da carta de Paulo aos Gálatas. Amado Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos iniciando mais esse estudo. Pedimos a Deus a tua direção para tudo aquilo que estaremos estudando. Pedimos que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações para que possamos entender, ó Deus, a tua palavra e colocá-la em prática no nosso dia a dia. Que possamos, ó Deus, entender a importância de vivermos o Evangelho diariamente em nossas vidas, a importância de estarmos estudando a Tua Palavra, a importância de estarmos vivendo tudo isso. Que possamos entender, ó Deus, que o Evangelho não é para o não crente e para o novo convertido, que o Evangelho é para todo crente e que possamos realmente viver essa novidade de vida diariamente. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso. Amém. O objetivo de Paulo ao escrever a carta aos Gálatas é combater os judaizantes. A carta, se nós estivéssemos aqui fazendo um exercício, onde tivéssemos que resumir toda essa carta em uma frase, eu diria para vocês que a frase que eu acho que representa todo o conteúdo desta carta é: Cristo é suficiente. O que Paulo vai estar falando aqui, o que o Paulo vai estar pregando e o que o Evangelho fala às nossas vidas, irmãos, é da suficiência de Cristo. O que os judaizantes pregavam, e Paulo vai fazer defesa, ele vai fazer duas defesas. No capítulo 1 e 2, Paulo vai defender o seu apostolado. Paulo vai estar falando de si, da forma como ele foi chamado para o apostolado. Porque os judaizantes, eles chegaram lá em Gálatas e eles começaram a falar: quem é esse Paulo? Paulo não tem a mesma autoridade dos outros apóstolos. Paulo não andou com Jesus. Paulo não ficou em Jerusalém como os outros apóstolos. Eles questionavam a autoridade de Paulo. E Paulo, então, nesse capítulo 1 e 2, ele vai defender o seu apostolado. Depois, no capítulo 2 e 3,
Paulo vai defender o evangelho. Ele vai fazer uma defesa do evangelho. E ele vai colocar ali que Cristo, ele é suficiente para a salvação. E Paulo vai dizer que qualquer outra coisa que seja pregada, que pregue alguma necessidade, alguma ação por parte do homem para que ele possa ser salvo, é um evangelho mentiroso. Não é o evangelho que ele está pregando. Por que Paulo tem que defender o seu evangelho? A gente vê a presunção da parte de Paulo. Paulo era exibido de querer ali defender e falar bem de si. Não, irmãos, o importante é que nós venhamos a entender o seguinte: se o apostolado de Paulo estava sendo colocado em jogo, né, ali estava se duvidando do apostolado de Paulo, então o evangelho que Paulo pregava, o evangelho que Paulo pronunciava também estaria em jogo. Por isso Paulo defende o seu apostolado, depois Paulo defende o evangelho. E nos capítulos 5 e 6, Paulo vai falar a respeito da ética cristã. Quando Paulo ele está aqui defendendo o seu apostolado, é muito importante a gente observar aqui a forma como ele começa. Primeiro, essa carta aqui é uma carta que a gente vê que Paulo ele vai levar mais tempo falando, se identificando, porque as cartas elas tinham por norma, né, era a forma como se escrevia uma carta naquela época, era se identificando, o escritor se identificava, depois ele dizia para quem ele estava escrevendo a carta. E aqui Paulo vai levar mais tempo, mais linhas, mais palavras para falar de si, o escritor, o autor da carta. A outra carta onde ele vai vai ocorrer a mesma situação é na carta aos Romanos. Paulo também leva um tempo ali falando de si ao se identificar no início da carta. Então, Paulo aqui ele vai dizer, Paulo, apóstolo. É interessante porque em algumas cartas, Paulo vai colocar Paulo prisioneiro, Paulo isso, Paulo aquilo. Na carta aos Filipenses, por exemplo, ele vai dizer Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Mas nesse contexto e em alguns outros contextos que nós vamos estar vendo, Paulo, ele chega ali, colocando mesmo, botando na mesa a sua credencial. Paulo, apóstolo de Cristo, apóstolo, não da parte de homem. Então, Paulo está dizendo, olha, eu não sou apóstolo porque alguém, alguma igreja, algum homem, algum líder, algum outro apóstolo chegou e impôs a mão sobre a minha cabeça. Não, eu sou apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas de Jesus Cristo. E quando ele diz aqui, nem por intermédio de homem algum, ele exalta a divindade de Cristo. Nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, e a todos os meus irmãos companheiros. Observe que Paulo, ele se identifica como apóstolo. Paulo, ele vai trazer as pessoas que estão junto com ele para aqui estar na introdução da carta. Então, existem pessoas que estão ali ao lado de Paulo e Paulo vai citar essas pessoas. Mas quando Paulo cita essas pessoas, observe a expressão utilizada por Paulo. Irmãos meus, companheiros. Eles não são apóstolos. Existe uma diferença entre Paulo e os outros. Paulo foi chamado por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou Jesus dentre os mortos para ser apóstolo. Quando Paulo estava ali no caminho de Tarso, Paulo, ele é a figura do próprio Cristo que está ali com ele. E por isso, todo o apóstolo, ele tinha que ter estado com Cristo. E Paulo, então,
ele registra ali, ele faz sempre essa defesa que ele esteve com Cristo naquele momento e ele foi chamado, não por parte de homem algum, mas pela parte do próprio Cristo e por Deus Pai para esse chamado. E aí, quando ele vai se dirigir às outras pessoas que estão com ele, Paulo vai dizer que são irmãos meus, companheiros das igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus. Esse texto aqui, ele é muito importante, e essa saudação que a gente tanto gosta de... Paulo sempre gostava de dar, não é? Da graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui o John Stott, no seu livro A Mensagem de Gálatas, Somente um Caminho, ele faz aqui um resumo dessa expressão. Não são termos formais e sem sentidos. Graça e paz, embora sejam palavras comuns, estão impregnadas de conteúdo teológico. Na verdade, elas resumem o evangelho da salvação pregado por Paulo. A natureza da salvação é paz ou reconciliação, paz com Deus, paz com os homens, paz interior. A fonte da salvação é a graça, o favor livre de Deus, independente de qualquer mérito ou obras humanas, sua benevolência com os que não merecem. É esta graça e paz flui tanto do Pai quanto do Filho. Gostei muito dessa explicação aqui do John Stott e vem ressaltar e explicar melhor essa expressão tão conhecida utilizada pelo apóstolo Paulo. E ele continua aqui no versículo 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Então, Paulo está dizendo, graça a vós outros, paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, esse Jesus Cristo que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Ele não tinha pecado, mas ele se entrega pelos nossos pecados. Por quê? Para nos desarraigar, para nos livrar, para nos separar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus Pai. E aí Paulo termina aqui no versículo 5 com uma doxologia, ou seja, uma exaltação, um cântico escrito para Deus. E ele vai dizer a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, irmãos, a gente encerra hoje aqui nesses 4 versículos de Gálatas, mas eu convido você a não deixar de estar lendo os capítulos 11, 12, 13, 14, 15, ali de Atos, não é? Conta ali a história, são as histórias, não é, vividas por Paulo, a forma como ele pregava, e essa parte aqui, menos o capítulo 12, que é ali a respeito de Pedro, fala justamente a respeito do trabalho ali, do envio da igreja de Antioquia, de Paulo e Barnabé, para aquela de Paulo e Barnabé para aquela região ali e o início do trabalho. E depois, então, você dá uma lida aí no capítulo 1, que nós estaremos dando continuidade na próxima semana. Que o Senhor possa estar nos abençoando e nos dirigindo e nos guiando nessa nova etapa de estudo que estaremos iniciando. Vamos orar, então. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque pudemos estar aqui nesses momentos, Senhor, nesses minutos, estudando a Tua palavra, nos detendo aqui, ó Deus, no conteúdo da Tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, que os Teus servos tenham cada dia mais interesse de estar estudando a Tua palavra e que nada venha atrapalhar, Senhor, esses momentos de estudo e de dedicação ao estudo da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.